Fala, galerinha concurseira! Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! A hora é essa, não é? Um bloco de questões, um bloco super legal de revisão para você que vai fazer essa prova. Pessoal, então, não se preocupe que a gente vai trabalhar aqui, né? Só aquelas questões, só aqueles pontos que você vai ver. Ó, escuta aí, que você vai ver na tua prova, beleza? Um abração aí, quem é do Rio Grande do Norte aí, minha terra natal, um abração, um beijão aí. E vamos lá, vamos começar o resumão, o aulão de revisão. Bora lá. Primeira questão foi uma questão tirada da Guarda Municipal, concurso da Guarda Municipal lá de Salvador, Bahia. E ela diz o seguinte: enquanto Larissa estudava para a prova de concurso público, Tatiana, sua vizinha, realizava uma festa em sua residência com música em alto volume. Isso é uma miséria, né? Tem vizinho que é miserável, né? Mas vamos lá. Incomodada com o barulho que vinha da casa da vizinha, Larissa se dirigiu ao local para reclamar, iniciando uma intensa discussão. Durante a discussão, Tatiana se alterou e jogou a garrafa de cerveja que segurava em sua mão na direção dos braços de Larissa. Isso é importante, ó. Pegou a garrafa e jogou na direção dos braços de Larissa. Com a intenção, olha aí, com a intenção de causar-lhe lesão. Isso é importante, a ideia, pessoal. Quando você vai fazer uma questão, você tem que grifar muito bem esses pontos aí, para você saber qual a intenção, qual a finalidade do agente, tá? Vamos lá. Larissa se abaixou e a garrafa acabou atingindo sua cabeça, causando-lhe grave ferimento, que, embora não gerasse risco à sua vida, fez com que ficasse internada no hospital por 2 meses. Descobertos os fatos, Tatiana deverá ser indiciada pela prática do crime de... Vamos lá. Primeiro, a intenção não foi de matar. Se a intenção não foi de matar, a gente afasta o quê? A questão do homicídio. A ideia de Tatiana era o quê? Causar uma lesão, causar uma ofensa física a Larissa. Então, se a ideia era causar lesão, ofensa à sua integridade física, nós temos aí uma lesão corporal, que está prevista lá no artigo 129. E lá, em relação à lesão corporal, segundo a doutrina, para facilitar a diferença entre o parágrafo 1º, 2º e 3º, a doutrina classificou a lesão corporal em lesão leve, grave e gravíssima. Então vamos lá, vamos ver as alternativas aqui para a gente meter bronca aqui, tá? Primeiro, tentativa de homicídio culposo apenas. Ora, não pode ser tentativa de homicídio e muito menos culposo. Por quê? Porque no homicídio culposo, o indivíduo não tem a intenção de causar um resultado. E veja que Tatiana jogou a garrafa. Se ela jogou a garrafa, ela tinha a intenção de causar um resultado. Então não pode ser homicídio culposo e muito menos tentativa de homicídio culposo. Letra B. Lesão corporal de natureza gravíssima.
e tentativa de homicídio doloso em razão do dolo eventual. Bora lá, vamos pegar a primeira parte, lesão corporal gravíssima, e depois a gente trata ela. Vamos pegar logo a segunda parte. Tentativa de homicídio. Ou é a lesão corporal, ou é tentativa de homicídio. Nós vimos que a intenção era causar, não é? Uma lesão contra a integridade física de Larissa. Ofender a integridade física de Larissa. Então não pode ser a questão aí de tentativa de homicídio doloso. E ele colocou aí, em razão do dolo eventual. Ela não assumiu nenhum risco, não é? Se fosse a intenção dela matar, ela não assumiu risco nenhum, não. Era um dolo direto e não um dolo indireto, que ela chegou e jogou. Ela não assumiu nenhum risco de produzir o resultado. Então, também não caberia a ideia aí de dolo eventual. Lesão corporal de natureza gravíssima. Ora, como eu disse para vocês, a nossa doutrina, ela divide a lesão corporal para fins didáticos em lesão corporal leve, grave e gravíssima. A lesão corporal leve é aquela que está prevista no caput do artigo 129. E diz lá, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, que seria lesão corporal leve. E o parágrafo 2º, ele trata justamente da lesão corporal gravíssima. E o parágrafo 1º, lesão corporal grave. Vamos ver se nessa letra B está lá alguma das condições de lesão corporal gravíssima. Vamos lá? Ó, incapacidade para as ocupações... Incapacidade permanente para o trabalho. Será que foi o caso de Larissa? Vamos ver. Larissa ficou, ó. Tatiana deverá ser aqui causando grave ferimento que, embora não gerasse isso, fez com que ela ficasse internada no hospital por 2 meses. Então, ela não ficou incapacitada permanentemente para o trabalho. Ela só ficou internada por 2 meses lá no hospital. Então, não caberia o primeiro caso de lesão corporal gravíssima. Segundo, enfermidade curável, não foi o caso dela. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, não, ela não perdeu perna, ela não perdeu a audição, a visão, então não caberia. Aborto, muito menos, porque ela não estava grávida. Deformidade permanente, também não foi o caso. Então, letra B, não cabe aí lesão corporal de natureza gravíssima. Letra C, tentativa de homicídio doloso. Apenas absolver no crime de lesão corporal em razão do dolo direto de 2º grau, porque, embora não desejasse o resultado, assumiu o risco com sua conduta. Ó, não, já disse para vocês, não caberia aí o homicídio, tentativa de homicídio, porque a intenção dela era lesionar. E muito menos dolo de 2º grau, que são dolos de consequência, dolo de consequência. Jamais poderia ir com chamada dolo de consequências necessárias. Jamais caberia aí a questão do dolo de 2º grau. Letra D. Lesão corporal de natureza leve, não. Não é? Porque natureza leve, por que não? Peraí, Emanuel, por que não pode ser lesão corporal de natureza leve? Pelo seguinte, a gente vai diferenciar lesão corporal de natureza leve para lesão corporal de natureza grave no sentido dos dias. Tem lá, artigo 129, parágrafo 1º. Ele diz o seguinte, lesão corporal de natureza grave, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, se é por mais de 30 dias,
eu não posso ter lesão corporal de natureza leve. Lesão de natureza leve seria até 30 dias. Por mais de 30 dias, seria o quê? Lesão corporal de natureza grave. E Larissa ficou quanto tempo? 2 meses no hospital. Ou seja, por mais de 30 dias. Que é justamente a letra E. Lesão corporal de natureza grave, apenas em razão da incapacidade de Larissa para exercer suas ocupações habituais durante o período de internação. Então, letra E, questão correta. Larissa sofreu lesão corporal de natureza grave, porque ficou impossibilitada, não é? Incapacitada de exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, presta bastante atenção quando você for trabalhar lesão corporal, sempre pegar grave e gravíssimo e saber diferenciar os casos de grave e os casos de gravíssima, porque é isso que sempre cai nas provas. Beleza? Próxima questão. Também de guarda municipal, da Prefeitura Municipal de Teresina, Piauí. Que o calor, olha, se o calor tá grande aqui, eu estou imaginando lá em Teresina, meu amigo, porque lá é quente. Imagina, não é, como está o calor lá em Teresina, que aqui está pegando fogo, né, pessoal? Mas vamos lá. Sobre o crime de homicídio, então ele está se referindo ao crime de homicídio previsto lá no artigo 121 do Código Penal. Vamos lá, vamos ver aqui. Sobre o crime de homicídio, assinale a alternativa incorreta. Ele quer saber a alternativa incorreta, pessoal. Bora lá. Se o agente age sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ele comete homicídio privilegiado. Questão o quê? Letra A, questão correta, não é? Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Diz lá, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Um exemplo aí, Emanuel. O professor Zaqueu, chateado comigo, me chama de rubro-negro. Rapaz, meu amigo, isso é uma injusta provocação. Né? Eu estou aqui com minha pistola, vou lá dar um tiro nele. Né? E homicídio privilegiado, tá certo? Vamos lá. Letra B. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Certíssima questão, né? Nós temos aí um aumento de pena. Diz lá no artigo 121, né? Lá no artigo 121, parágrafo 4º, que ele se divide, né? Muito cuidado nesse parágrafo 4, que tem uma parte que é referente ao homicídio culposo e a outra parte se refere ao homicídio doloso. Então, cuidado, mais uma vez, cuidado no artigo 121, parágrafo 4. Primeira parte se refere ao homicídio culposo. Segunda parte se refere ao homicídio doloso, tá certo? E os dois, eles têm uma pena de aumento de pena
é uma majorante, não é? Que tem 1/3. Então vamos lá, o que é que diz lá o artigo 121, parágrafo 4º? Na primeira parte ele diz: no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica ou de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Essa é a primeira parte. Então você tem uma majorante de aumento de pena de 1/3. Segunda parte, sendo doloso o homicídio, a pena também é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 70 ou maior de 60 anos aí. Artigo 121, parágrafo 4º, tá? Então, a letra B está correta. Tanto a B como a C, né? Porque a C se refere ao homicídio culposo, que a gente já se referiu aí, dizendo que há uma majorante de aumento de pena. Então, tanto na B como na C, as duas estão corretas, porque existe um aumento de pena, uma majorante, lá no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Letra D. O perdão judicial pode ser aplicado em caso de homicídio culposo ou privilegiado. Questão está o quê? Errada. O artigo 121, parágrafo 5º, que trata de perdão judicial, ele diz: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. É o conhecido perdão judicial. Emanuel, como assim esse perdão judicial? Me dá um exemplo assim. Por que o juiz não vai aplicar a pena? Meus amigos, existem situações que o Estado entende que o indivíduo já foi punido, já foi condenado. Então a condenação do Estado não adiantaria em nada, porque lembre-se que a ideia da pena é a ressocialização do indivíduo. Então existem penas que o Estado diz: não adianta aplicar, que o cara já foi condenado psicologicamente, moralmente. Vou dar um exemplo. Aconteceu isso, não é? Aqui em Pernambuco, professor de educação física. Vê só o caso. A esposa sempre levava a criança para o hotelzinho, né? A criança tinha 2 anos. Sempre levava ela para um hotelzinho. E nesse dia, ele trabalhava numa academia, saiu no mesmo horário, a esposa ia levar a criança para o hotelzinho e ele ia para a academia. Nesse dia, a esposa não pôde levar a criança e pediu para ele levar. Homem é muito pragmático. Você que é homem sabe, homem é muito pragmático, homem é condicionado. Ele colocou a criança lá na cadeirinha lá de trás. E qual o condicionamento dele? Todos os dias, ir para onde? Trabalhar, para a academia. Foi para a academia trabalhar. Estacionou e esqueceu a criança dentro do carro. 2 horas depois, ele estava dando aula, começou a passar mal. Ele começou a passar mal. Do nada, começou a passar mal. Foi quando se lembrou que tinha deixado o filho no carro. Saiu desesperado, mas a criança morreu. Não é? Então vejam, vê que situação dessa para um pai.
Veja que ele, se o juiz dissesse, fosse eu, se o juiz dissesse, você vai ser condenado à pena de morte, eu dizia, eu quero a pena de morte, eu quero, porque o cara já não tem mais sentido nenhum para ele. O cara matou o filho, obviamente sem querer, mas na cabeça do indivíduo ele matou o filho. Está entendendo? Por isso a ideia do perdão judicial. Agora, somente para o homicídio culposo. Homicídio privilegiado não está dentro do homicídio culposo. Homicídio privilegiado está dentro do homicídio doloso, que é aquele do parágrafo 1º, que o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vida. Então, nesse caso do homicídio privilegiado, o indivíduo teve a intenção, o indivíduo quer o resultado, ou assume o risco de produzi-lo. Beleza? E, por último, a letra E. A pena do feminicídio é aumentada se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Certíssimo, não é? O homicídio, não é? Que é o feminicídio, o crime de feminicídio, que foi incluído aí pela Lei 13.104 de 2015, veio aí para atender, né, a necessidade da nossa sociedade por conta de um elevado número de crimes contra a mulher. Então você já tinha a Lei Maria da Penha e foi reforçada agora em 2015, não é? Com a Lei 13.104, a questão do feminicídio, que as características não são iguais da Lei Maria da Penha, tá? Na Lei Maria da Penha, você tem lá o artigo 7º que determina quando no artigo 7 da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, você tem requisitos onde vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. A questão de convívio familiar, coabitação, relação íntima, relações domésticas, né? No feminicídio, não. Feminicídio, você não precisa ter aqueles requisitos do artigo 7º da Lei Maria da Penha para que ocorra. No feminicídio, o crime é praticado só por conta da questão da vítima ser mulher. Então, aquela questão de inferioridade, não é? Beleza? Tranquilo? Então, o artigo 121 diz o seguinte, artigo 121, parágrafo 7º, diz: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 3º, na presença de descendente, que é descendente, filho e ascendente, que são os pais. Beleza? Muito bem. Próxima questão. A policial Michele Putin, ó, que nome bonito, né? Na noite de 14 de março de 2018, quando retornava para sua casa, após liderar uma exitosa operação contra o tráfico de entorpecentes na comunidade de Miracema do Norte. Eita, Miracema do Norte, sabe o que me lembrou agora? Tem uma música de uma banda chamada Blitz, não é? Que ele cantava a música, não é? E falava de uma mariposa apaixonada, não é? Que escrevia uma carta querendo que seu noivo voltasse. E o noivo dela, não é? Ela era um caminhoneiro de Miracema do Norte. Quer dizer, ela está esperando você voltar, não lembro o nome do cara, dizia, está esperando você voltar, caminhoneiro. Venha, volte, né? Esperando você voltar com aqueles faróis arriados, de para-choque duro. É uma música muito interessante aí da Blitz. Mas vamos lá. Miracema do Norte foi abordada por 2 homens armados e friamente assassinada. Opa!
A policial Michele Pucci, na noite de 14 de março de 2018, quando retornava para sua casa após liderar uma exitosa operação contra o tráfico de entorpecentes na comunidade de Miracema do Norte. Foi abordada por 2 homens armados e friamente assassinados. Ora, eu tenho que saber aqui, primeiramente, o seguinte: a finalidade, o que levou ela a ser assassinada. Tem que observar, preste atenção. Se a finalidade do crime foi por ela ser mulher, ou, independente de ela ser mulher, os caras quiseram matar, ou se ela foi morta em razão de sua função. Por quê, Manuel? Porque você vai ter 3 situações aplicadas no artigo 121. Razão da mulher, feminicídio. Em razão dela ser policial, em razão do seu cargo, homicídio, chamado homicídio funcional. Se não foi nesses casos, homicídio doloso. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar a questão. Num fenomenal trabalho investigatório, a Polícia Civil logrou êxito em identificar os assassinos, como sendo os irmãos Jorge e Ernesto Petralha, apurando que tal homicídio se deu em represália pelas prisões ocorridas quando da citada operação policial. Então veja, a nossa policial Michele Pucci faleceu, foi morta em razão de seu cargo, do exercício de sua função. Então, tiramos aí, eliminamos o feminicídio, eliminamos o homicídio doloso. Então, temos o que aqui? Não é? Temos o que chamamos de homicídio funcional. Não é? O homicídio funcional está previsto lá no artigo 121. E ele diz o seguinte: praticar homicídio contra a autoridade ou agente descrito nos e integrantes do sistema dos artigos descritos nos artigos 142, que é de Forças Armadas, não é? Que trata de Forças Armadas, e no artigo 144, que são aqueles órgãos de segurança pública. Bora lembrar quais são os órgãos de segurança pública? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, PM, Bombeiro Militar e ainda integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício de sua função ou em decorrência dela, que foi o caso aí da nossa amiga, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Então, meus amigos, vejam que nesse caso aqui, você tem um homicídio funcional. Foi feminicídio? Não, não foi feminicídio. Por quê? O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, que trata do feminicídio, né, que é um homicídio qualificado, não é? Ele diz: quando cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Não foi em razão do sexo feminino, foi em razão dela estar, não é? Em razão da nossa Michele ter praticado o quê? Uma ação militar, não é? Que logrou esse, os caras ficaram putos e disseram: eu vou matá-la. Então, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, homicídio funcional. Letra B, que é o nosso correto, é homicídio funcional, conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º,
inciso 7º do Código Penal. Então, letra B. Emanuel, letra C e letra D. Não é homicídio qualificado. O homicídio funcional, o feminicídio, não são espécies de homicídio qualificado? São. Então a letra C e D não está certa, não? Claro que não, porque a letra C fala em homicídio qualificado por motivo fútil. O que é motivo fútil? Ocorre sempre que se verificar manifesta desproporção entre o motivo e o resultado morte. Veja, manifesta desproporção. Briga de trânsito, eu só lembro briga de trânsito, né? Cara lá em discussão, um e outro foi lá e pá, matou o outro. É um motivo fútil. Então, não foi o caso aí da nossa amiga. Letra D, homicídio qualificado por motivo torpe também não foi. O que é motivo torpe, Emanuel? É um motivo aviltante, imoral, repugnante, que causa comoção social. Matar os pais por conta de herança. Beleza? Então, resposta aí da nossa questão, letra B, homicídio funcional. Beleza? Pessoal, vamos ficar nesse bloco, dar uma paradinha nesse bloco. Já já a gente volta.